Oi, turma, bom dia. Olha só, vamos dar sequência ao capítulo 9, Cultura Romana. Nós tínhamos terminado quando a religião de Cristo, o cristianismo, é aceito, e aí passa, o culto, ele passa a ser legalizado. No ano de 312, o imperador Constantino se converteu ao cristianismo. Em 313, ele assinou o Edito de Milão, documento que permitia a liberdade de culto no império. Assim, a perseguição aos cristãos terminou com a conversão do imperador romano. Aí na página 10, nós começamos aqui, tem um histórico, segundo a tradição, em outubro de 312, no contexto da Guerra Civil entre os apoiadores de Constantino e os de Magêncio. Constantino estava pouco confiante em sua vitória, pois se encontrava em desvantagem. Porém, um dia antes da batalha, ele teria sonhado com uma cruz no céu, com a seguinte inscrição: In hoc signo vinces, ou seja, com este símbolo vencerás. Pouco antes da batalha, ele mandou pintar cruzes nos escudos e seus soldados, e ao final alcançou a vitória contra seu inimigo. Constantino atribuiu a conquista à intervenção do Deus cristão, e graças a isso concedeu a liberdade de culto aos cristãos. Aí leia o texto a seguir. E aí, de acordo com o texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Depois corrija no caderno as alternativas incorretas. O sal era desperdiçado em Roma, por isso Jesus defendeu que o produto fosse poupado. Isso é falso, ele não era desperdiçado, até porque o sal valia-se muito naquela época. Com o sal era um artigo de luxo, inacessível para os pobres. Jesus tentou trazer as pessoas de posse para a igreja por meio de afirmação: vós sois o sal da terra. Falso, Jesus jamais falaria isso. Jesus ele acolhia os humilhados e os exaltava. C. Alguns rituais do cristianismo antigo tinham como base práticas comuns dos romanos. Verdadeiro. A igreja cristã, em seu início, não aceitou influências de práticas pagãs. Falso. A igreja ela não tinha nada contra. Na página 11, a sociedade romana. Ela era organizada em base de família patriarcal. O chefe da família era o pai, que detinha total domínio sobre tudo. Não apenas sobre animais de criação, mas a mobília da casa, os filhos, seus dependentes, esposa, todos. Todos os filhos ficavam sob o domínio do pai, mesmo aqueles que se casavam e constituíam famílias. Apenas com a morte do pai é que o filho mais velho se tornava um pátria. Apesar do patriarcalismo familiar, o divórcio era permitido nesse caso. Os filhos do casal ficavam com o pai. Quando um filho nascia, era necessário que o pai o aceitasse, o que era simbolizado pelo gesto de levantar a criança. Caso fosse rejeitado pelo pai, a mãe também o faria, deixando o bebê exposto publicamente para que fosse acolhido por outra família. Quer dizer, quando a criança não era aceita nem pelo pai nem pela mãe, ela ficava em praça pública. E aquele que quisesse podiam pegar aquela criança. Pai sem filhos e que queria ter um filho poderia se aproveitar dessa situação e dar conforto àquela criança. A educação de Roma era formal, das crianças patrícias, os mais ricos. Nelas, os alunos aprendiam a leitura, a escrita e a retórica, a arte de bem argumentar, quer dizer, a arte de falar bem, de estar sempre com argumento na ponta da língua. As mulheres também aprendiam a ler e a escrever, e estudava com os meninos até os 12 anos. A partir dessa idade se dividiam. As meninas eram destinadas ao casamento, enquanto os meninos continuavam seus estudos. Aqui tem na página 11, interpretando documentos, aqui diferencia os papéis sociais da mulher na cultura grega e na cultura romana. Vocês leiam e coloquem embaixo, ok? Ciência e arquitetura. Como que era a ciência e a arquitetura desse período dos romanos?
Os romanos construíram diversas obras de infraestrutura urbana em todos os lugares que dominaram, na Europa, na África, na Ásia Menor e no Crescente Fértil. Embora fossem bastante originais em suas ideias, eles se basearam, como foi destacado, em culturas de outros povos, né, para formar a própria. Em vários casos, a arquitetura se aproximava da arte, pelo estilo, pela decoração e pela preocupação com determinados detalhes estéticos. As duas principais técnicas adotadas na arquitetura romana eram o arco e a abóbada, herdadas dos etruscos. Os romanos também adotaram as colunas gregas em seus vários estilos decorativos. Quanto aos arcos, é possível identificar a técnica na estrutura do Coliseu, em aquedutos e nos numerosos arcos do triunfo, construídos pelos romanos. Já as abóbadas, utilizadas sobretudo para ampliar os espaços internos das construções, são vistas em prédios de administração públicas e templos. Aqui embaixo nós temos duas fotos, né? O Arco do Constantino em Roma, e nós temos o interior do Panteão. Óleo sobre tela. Muito bonito, os dois. Os romanos foram grandes matemáticos, o que possibilitou a formação de uma classe de engenheiros e arquitetos de alto nível. Além da matemática, os romanos desenvolveram estudo geográfico e fizeram avanços nos campos da astronomia e da medicina, abrigando em Alexandria, no Egito, e na própria Roma, um conjunto de escolas de formação. Roma é considerada uma das grandes civilizações do passado, entre outros motivos, pelo seu desenvolvimento urbano. A cidade tinha estradas largas, avenidas, ruas paralelas e regulares, construções como fóruns, teatros, anfiteatros, circos, templos religiosos, entre outros. No fórum, a população urbana se encontrava para desenvolver o comércio, discutir assuntos públicos e realizar festas religiosas e cívicas. Com uma população numerosa nas cidades do Império, os romanos criaram uma rede de esgoto com o intuito de prevenir doenças causadas pelo acúmulo de dejetos e pelo uso de água poluída. Assim, o sistema criado separava a água que poderia ser consumida pelas pessoas e ainda mantinha o espaço público praticamente limpo. Olha que interessante, né? Eles já se preocupavam com esgoto naquele período, com saneamento básico, até os dias de hoje a gente ainda não tem essa preocupação dos nossos dirigentes. Direito e literatura. O direito foi uma área de destaque na sociedade romana. É importante observar que os códigos de leis romanos foram profundamente influenciados pelos de outros povos, em especial dos gregos. Os romanos também produziam diversas obras de diferentes gêneros literários, como retórica, poesia, tragédia, comédia e sátira. Mesmo após o declínio do Império Romano do Ocidente, o latim continuou sendo usado pelos intelectuais. O direito romano teve a aprovação das leis das 12 Tábuas em 450 a.C., o primeiro conjunto de leis escrita para a República Romana. Tais leis, no entanto, foram substituídas pelos édicos dos pretores. Esses magistrados tinham por função interpretar as leis, bem como orientar e instruir o júri que decidia a ação. O direito romano estava organizado da seguinte forma: direito civil, direito dos povos e direito natural. Uma curiosidade, que até hoje as leis de direito, elas ainda são aplicadas. Algumas leis vêm desde esse período romano, viu, gente? A literatura romana. A literatura romana ou latina desenvolveu-se principalmente nas formas de poema, prosa, obras de história, biografias e filosofia política entre os séculos I a.C. e II d.C. Surgiram as principais obras desses gêneros literários, marcando o período do chamado Latim Clássico. Um grande expoente da literatura romana foi Marco Túlio Cícero, 106 a 43 a.C., que viveu
em um período conturbado nos anos finais da República Romana. Foi filósofo e jurista, e como político foi um senador polêmico, de fala convincente. Cícero escreveu vários tratados sobre ética, leis e oratória, bem como fez discurso cuja fama se perpetua até os dias atuais. Conhecedor da filosofia grega, buscava adaptar essas ideias ao mundo romano. Quer dizer, ele era uma pessoa extremamente poética e que ele procurava fazer as leis através da poesia. O poeta Virgílio também foi destaque na literatura, sendo o autor de Éclogas, Geórgicas e Eneida. Em Eneida, Virgílio narra a história de Roma desde a origem, o poder e a expansão do Império Romano. Então, nós tínhamos vários filósofos naquele período e pessoas que gostavam do estudo da literatura. Uma herança da literatura romana são os textos do gênero conhecido como fábula, histórias curtas que têm o objetivo de transmitir de algum tipo de ensinamento, principalmente para crianças. O escritor Fedro, que viveu na Grécia ocupada pelos romanos, foi um dos primeiros expoentes desse tipo de narrativa. O latim, assim como o direito, tornou-se um legado romano presente em nossa sociedade até a atualidade. Do latim derivam diferentes idiomas, como o português, o espanhol, o francês e o italiano. Essa variedade se deve à forma como ocorrera a difusão e assimilação do latim nas regiões conquistadas. Como as terras que integravam o Império Romano eram extensas, as populações tinham dificuldade de manter contato entre si, e dessa forma o latim foi incorporado aos dialetos locais. Como resultado, a língua de cada uma dessas regiões se tornou diferente. Olha só, assim a gente termina esse capítulo. Aí vocês têm as questões da página 16 e 17, ok? E na próxima aula a gente faz essa correção, ok? Tchau, fiquem com Deus.